Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente fala, pô, mas esse Magnus Carlsen é um mito, o cara é um monstro, o cara é o deus do xadrez. Calma, 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 segura aí, né? Não é assim também. Ele é realmente um jogador genial, pode estar sendo considerado por muita gente como o melhor da história, mas ninguém é imbatível, né? Uma vez ou outra vai cometer ali pode ser surpreendido por um adversário, né? Então vamos dar uma olhada, né? Muita gente pediu, quero ver alguém ganhando, quero ver se alguém ganha do Magnus Carlsen. E tem uma partida muito legal aqui, jogada na Copa do Mundo, World Cup de 2017, o Magnus Carlsen aqui de brancas, são partidas pensadas, clássicas. O Magnus Carlsen de brancas contra o Bu Jianzi. O Bujãozinho, né? O Bujãozinho é um jogador chinês, tá na quarta colocação do ranking chinês e na 30ª colocação, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, na 30ª colocação do ranking mundial, isso agora em agosto de 2019, tá bom? Então um excelente jogador e vamos dar uma olhada como que foi realizado este feito então de vencer o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen abriu aqui com E4, o peão do rei, temos E5 pelo bujãozinho, bispo aqui C4 pelo Magnus Carlsen, a abertura do bispo, né? Não é uma abertura tão comumente vista aí pelos grandes mestres, pode acabar transpondo para uma italiana, que é quando se joga com cavalo F3, cavalo C6, e aí bispo C4, né? Bispo C5 e tudo mais. Vamos ver como segue nessa partida aqui. Cavalo em F6 e agora D3, colocando uma defesa no peão de E4. Cavalo C6, cavalo em F3, bispo E7. Agora, roque, então ambos os jogadores colocaram aí os seus reis em segurança, e aqui o Magnus Carlsen investe mais um tempo para colocar aí o seu bispo na casa de B3, é o lance do Bob Fischer. Toda vez que o Bob Fischer jogava o bispo para C4, pode ter certeza que logo em seguida ele ia fazer o lance bispo B3, ele adorava colocar o bispo dele de casas claras na casa B3. É uma excelente casa, fica sempre de olho aqui nessa diagonal, que é bastante forte, né? Cravando aí o peão de F7, atacando também o peão de F7. A partida aqui segue com D6 e agora C3, né? Não se incomodando com a cravada aqui em G4 por conta de C3, tá? Então C3 dá escape para o bispo poder jogar, mas também impede o cavalo de vir aqui para D4. Portanto, dá para deixar as pretas jogarem bispo G4 aqui. Mas não foi o lance jogado. O Bujãozinho aqui seguiu com o bispo em E6 e agora torre E1 aqui pelo Magnus Carlsen. Dama D7, colocando aqui, conectando as torres. E com isso o Bujãozinho não fez nada de espetacular até agora. Ele jogou como manda o manual, desenvolveu suas peças, conectou aí as torres, colocou a dama na segunda horizontal, tá com um peão aí, tá com uma presença de peões no centro e tá tudo certo. O Magnus Carlsen me parece um pouco mais atrasado aqui em desenvolvimento, perdeu aí alguns tempos, muitas das peças aqui ainda nas suas casas iniciais. No entanto, a posição ainda é fechada, não há nenhum problema em relação a isso até o momento. Cavalo aqui de B em D2 pelo Magnus Carlsen, torre de A em B8, bispo C2 e agora D5. O Bujãozinho já preparou, né, já desenvolveu todas as suas peças e agora ele vai para essa ruptura aí com D5, essa ruptura no centro que ele tanto preparou. A partida aqui continua com H3 e agora H6. Os lances profiláticos aí de cada um deles, né, abrindo possíveis casas de escape para o rei no futuro, também segurando casas importantes em cada um né, as pretas segurando aqui a casa G5 para as brancas não entrarem e as brancas também segurando a casa G4. Bom, a partida segue aqui com E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma em E5. Então o Bujãozinho com isso entregou um peão, né? Entregou esse peão aí de E5 que está atacado duas vezes, mas com isso o Magnus Carlsen vai ter que repetir mais algumas vezes aí lances com as mesmas peças. Olha só, desenvolvimento prejudicado aqui das peças. Então aqui vale uma lição, né? O Bujãozinho nos coloca aqui a questão de que vale a pena sacrificar muitas vezes um peão por uma aceleração no seu desenvolvimento, pelo ganho da iniciativa, e é exatamente o que a gente vai ver nessa partida, porque agora segue com cavalo toma em E5, torre toma em E5 e agora bispo D6, colocando o bispo numa excelente diagonal, todas as armas estão apontadas aqui na ala do rei, a torre está atacada, ela volta agora para E1 e
nessa posição, se você quiser dar pause e encontrar aí um lance muito forte na posição, que foi o lance jogado pelo Bujanzi, e é o único lance, inclusive, que permite às pretas buscar aí uma iniciativa, criar condições de ataque, né? Lembrando que o Magnus Carlsen sempre é um jogador temível, né? Então aqui tem que calcular bastante, e o Bujanzi calcula, e eu espero que você tenha encontrado também o lance Bispo toma aqui em H3, abrindo tudo aí na ala do rei, partindo para um ataque. Com sacrifício, né? Muito bonito. G toma em H3, dama toma em H3. E agora a ameaça aqui é bispo em H2 com cheque, seguido de rei H1. Né? Por exemplo, qualquer lance aqui, só para passar a vez. Bispo H2 com cheque, rei H1, bispo aqui em G3 cheque. E depois de rei G1, dama H2 cheque, rei F1. Dama toma aqui em F2. Então essa é a ameaça aí do Bujanzi, né? Se fosse a vez dele, ele faria isso. Então depois de dama toma em H3, o Magnus Carlsen não pode permitir, e ele segue então a partida com cavalo aqui em F1. Não vai ser tão cedo que o Bujanzi vai vencer aí o Magnus Carlsen, ainda tem jogo pela frente. Esse cavalo em F1 é uma excelente peça defensiva nessa situação, porque está segurando a casa de H2, está segurando a casa de G3, o rei está seguro aí por enquanto. A partida segue com torre de B em E8, o Bujanzi vai levando mais peças aí pro ataque e também tentando eliminar alguns defensores. D4 aqui pelo Magnus Carlsen, também abrindo mais aí a posição. E agora F5, jogado aqui pelo Bujanzi, abrindo, né? Abrindo para as torres poderem entrar, trazendo mais peças. É uma posição muito difícil de jogar de brancas aqui, porque apesar do Bujanzi estar com uma peça a menos, é ele que está atacando, é ele que está com a iniciativa, é ele que está criando ameaças aí de ataque com checkmate. Então vamos ver como é que o Magnus Carlsen joga de maneira defensiva aqui. Ele continua com o bispo B3, tentando anular aqui uma das forças das negras. Esse cavalo está cravado, precisa ser defendido, C6. E agora F4 também, tentando bloquear aí a posição. Uma vez que agora F4 está defendido pelo bispo, o cavalo não está ameaçando capturar porque o cavalo está cravado. A partida segue agora com rei H7, agora sim o peão de F4 está ameaçado, o rei saiu da cravada e o Magnus Carlsen tenta aliviar um pouco aí a posição com bispo toma em D5, C toma em D5 e agora torre aqui em E3 atacando a dama. A partida segue com torre toma em E3, bispo toma em E3 e G5 aqui pelo Bujanzi. O Bujanzi tentando abrir linhas aí, ele tá com uma peça a menos, ele tem que continuar com o seu ataque, pretas aparentemente melhores aí já na posição, né? Um ataque muito perigoso aqui pro Magnus Carlsen. A partida segue com rei F2, o Magnus Carlsen vai tentando tirar o seu rei de perigo, G toma em F4, abrindo a coluna G, e agora dama em F3. O Magnus Carlsen resolve devolver material, afinal de contas o peão vai capturar agora o bispo com cheque, mas na tentativa aí de trocar peças, de simplificar e quem sabe tentar levar para um final, onde as brancas possam, com um peão a menos, tentar empatar. Vamos ver como segue aqui a partida. F toma em E3, cavalo toma em E3, e nessa posição é exatamente isso, né? As brancas estão com um peão a menos, aqui o Magnus Carlsen está com um peão a menos, mas ele pode tentar algumas coisas. O peão de F5 é um peão fraco, D5 é um peão fraco, H6 é um peão fraco, e aqui o Bujanzi continua jogando em grande estilo, né? Porque aqui um jogador com um pouco mais de medo do Magnus Carlsen faria aqui o lance dama toma em F3, por exemplo, tentando levar para um final. Não foi o lance jogado, mas aqui as brancas igualam, tá? Depois de rei toma em F3, esses peões aqui tão fracos, não dá para defender ambos, né? Então aqui, por exemplo, torre G8, cavalo toma em F5, as brancas conseguem igualar aí. Torre F8 crava e depois de rei G4 H5. Tudo bem, a posição é delicada, mas dá para continuar aqui com rei G5, continuar protegendo aí o cavalo. Tá? Aí tá tudo certo, agora o cavalo não tá mais cravado, não tem mais cheque, pelo menos, enfim, tem torre G8, mas esse cheque não faz nada, só ajuda as brancas a irem para F6. Então aqui dá para dizer que seria uma posição equilibrada. Né? Então o Bujanzi não vai para essa linha, ele quer vencer mesmo, ele não tá com medo nenhum do Magnus Carlsen, e ele continua agora com dama em H2, mantendo a dama no tabuleiro. A partida segue aqui com rei F1 e agora a torre G8, trazendo mais uma peça para o ataque e ameaçando simplesmente torre G1 com checkmate. A partida seguiu agora com dama toma em F5, foi legal esse lance do Bujanzi, porque ele deixou mesmo o peão. Agora a torre aqui em G6 e rei E1, o rei do Magnus Carlsen vai saindo dali antes que seja tarde. H5 pelo Bujanzi, uma ideia
bastante interessante aqui, levando o peão passado, que é o que ele tem de forte aqui na posição. Rei D1, o rei fugindo, continua fugindo, e agora rei H6, tirando aqui o rei da cravada, né, a torre da cravada, agora a torre está livre para poder jogar. Cavalo C2, o Magnus Carlsen jogou isso para que o cavalo possa proteger de cheques e jogar em E1. E agora o Bujanzi continua avançando com seu peão passado e o tabuleiro treme. A partida segue agora com o cavalo em E1. E mais um avanço de peão, o tabuleiro está chacoalhando aqui, H3, posição muito perigosa. O Magnus Carlsen continua aqui com o cavalo F3 atacando a dama. Agora a dama G2 sai do ataque continuando, defendendo aqui o peão de H3. Cavalo E1 atacando a dama. E agora dama G4, propondo aí as trocas, forçando na verdade as trocas. Depois de dama toma G4, torre toma G4, cavalo em F3. E nessa posição, vários lances são bons aqui, mas o Bujanzi faz um lance e vence em grande estilo. Aí a partida ele faz um lance e o Magnus Carlsen abandona aí a partida. Se você quiser dar pausa e encontrar esse lance, vale a pena, é muito bonito, é muito legal. Enfim, como eu falei, vários lances são bons aqui. Se você encontrou um lance como torre G2, é um excelente lance. Rei H5 levando o rei também para o avanço é um excelente lance. São lances mais posicionais, mais estratégicos, né? Um lance como H2, enfim, também é um lance forte, né? As brancas ainda podem jogar rei C2 aqui, tentando segurar a posição. E também não vence imediatamente, mas também tá ganhando, né? Então se você achou todos esses lances, ótimo. Mas se você achou o lance torre G1 aqui, aí realmente você venceu o Magnus Carlsen em grande estilo, né? Nessa posição o Magnus Carlsen aí abandonou. Por quê? Porque se o cavalo toma aqui em G1, seguiria aqui com H2. E esse peão ele é imparável, né? Toda vez que um peão chega na sétima atacando um cavalo, e também, claro, na sétima, ameaçando ser promovido, não tem como parar essas duas ameaças, né? É muito legal essa posição, é um tema tático bem conhecido. E aqui não tem o que fazer, né? Se jogar aqui um lance como o rei C2, você nem toma o cavalo, você promove simplesmente para a dama e fica com muito material a mais na posição. E se não tomar lá a torre, Rafael, depois de torre G1, fizer outra coisa, joga rei E2. Bom, aí tá caindo a torre aqui em A1, também, mais uma vez, é muito material a mais, esse peão continua sendo perigoso, né? Provavelmente vai ter que sacrificar aí o cavalo, e aí é muito material a mais pro Bujanzi, né? Mas vamos deixar nessa posição de arremate aqui, olha que posição bonita. E é assim, gente, é assim que se vence o Magnus Carlsen, né? O Bujanzi mostrou, o Magnus Carlsen fez uma abertura um pouco diferente, permitiu a iniciativa do Bujanzi, o Bujanzi aproveitou, assumiu riscos, né? Sacrificou primeiro um peão central, depois sacrificou o bispo, assumiu riscos e merecidamente aí conseguiu a sua vitória. Beleza? É isso. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!